Fala pessoal, vamos iniciar mais uma aulinha, mais uma mega aula aí com vocês. Hoje, dia de payroll, tá? Pessoal, hoje foi payroll. Para quem não sabe, o payroll são dados econômicos que são divulgados toda sexta-feira, toda primeira sexta-feira de cada mês. Fala, Vitor. Opa, o áudio estava mutado, perdão. Tranquilo, beleza, vamos Muito boa lá. tarde, muito boa tarde. Vamos começar mais uma aulinha com vocês hoje, nessa sexta-feira de payroll. Para quem não sabe, o payroll são dados divulgados nos Estados Unidos, tá? E esses dados econômicos são extremamente importantes e geram muita volatilidade dentro do mercado. O payroll ele acontece toda primeira sexta-feira de cada mês, então toda primeira sexta-feira de cada mês que se inicia acontece essa divulgação desses dados, que é o payroll. Preciso só confirmar o horário, mas eu acredito que é às 9h30 ou 10h30. Deixa eu confirmar aqui no calendário econômico. Eu utilizo o Investing para poder olhar as notícias. Então, muito provavelmente nesses horários eu não deixo nenhuma ordem aberta, eu não opero nesses horários por conta da alta volatilidade que o mercado ele gera, tá? Então, eu utilizo o Investing para poder olhar as notícias. Então, vamos verificar aqui, é isso mesmo, é às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã começa a divulgação desse relatório de emprego, né, manufaturado aí, não agrícola, que é o payroll, às 9h30 da manhã. Tá certo, pessoal? Então, nesses horários aí, meia hora antes, já é bom ficar ligado aí para poder já encerrar as ordens na mão. E, na verdade, muito antes é bom já estar com as ordens encerradas, já fechadas. Pelo qual motivo? Porque o payroll ele mexe muito com o mercado. O mercado sente bastante. Então, vai se aproximando das 9 horas ali, 8h30, 9 horas, o mercado já começa já a não respeitar os padrões, ele já começa a se movimentar, né, de uma forma um pouco mais inesperadas, velas deixando muito pavio, velas deixando muito volume de preço, movimentações assim que de fato a gente não consegue ter uma previsibilidade porque começa a movimentar sem um padrão específico por conta dessa grande notícia que é o payroll. Então, pessoal, vamos lá. A gente deixou analisado ontem o Euro GBP, só que por conta do payroll, né, a gente fez a abertura da ordem ontem, o mercado andou um pouquinho lateral, por conta do payroll, pode observar que justamente no horário do payroll, o mercado deu a sua esticada para cima e acabou que estopando a operação, tá? Então perceba que a gente fez a abertura da nossa ordem ontem, o mercado meio que andou lateral, ficou positivo, depois foi se aproximando ali do horário do payroll e o mercado explodiu, começou a deixar velas ali sem pavio, começou a deixar velas de volume, e aí o mercado foi e explodiu, acabou pegando o nosso stop loss de 33 pips. Porém, a gente está mais de 400 pips positivos já, então, acaba que mesmo descontando esses 30 pips aqui que a gente tomou de loss aqui, a gente está mais de 400 pips positivo. Mas a gente ainda pode ter esse padrão aqui, tá? Porque perceba que essa região é tão forte que o preço ele não continuou seguindo aqui a movimentação. Ele fez o rompimento aqui dessa zona, que é uma zona de resistência, e o mercado já está voltando, ou seja, muito provavelmente ele vai querer trabalhar aqui nesta zona aqui lateral do preço, tá bom? Então, é bom a gente ficar observando aqui o Euro GBP. Pessoal, eu observando aqui o Harmonic Scanner, eu já encontrei aqui um excelentíssimo padrão no GBP Audi. Vamos colocar o GBP Audi aqui no Trading View e vamos fazer uma análise bem detalhada dele aqui, ó. Perceba aqui, pessoal. A gente já estava com um padrão no GBP Audi, que era um padrãozinho de queda, né? E o mercado está trabalhando aqui dentro. Eu não vou finalizar esse padrão aqui, eu só vou abrir num outro servidor. Esse meu GBP Audi aqui está no FXCM, eu vou abrir o outro na Oanda.
são servidores diferentes, então automaticamente cada servidor fica salvo ali a análise que você vai fazer. Então, eu vou abrir no Anda esse padrão aqui que é uma compra, tá? Pessoal, perceba, olha só o que o mercado ele fez de movimentação. Fez essa queda, né? O padrão harmônico ele se dá para poder fazer uma possível reversão de uma tendência. Se o mercado está numa alta, o padrão harmônico serve para poder reverter essa tendência que era alta agora para uma tendência de baixa. E assim sucessivamente. Se o mercado vem numa tendência de alta, ele vai vir para reverter essa tendência. Então perceba que numa visão um pouco mais macro, o mercado de fato ele veio numa queda bem acentuada, ó, tirando o zoom aqui para vocês observarem, ó, uma queda bem acentuada. Chegou aqui nessa zona aqui, tivemos uma impulsão muito grande. E aí nessa zona que teve essa impulsão muito grande, o mercado ele não teve força para manter a queda. Então ele começou a subir. E automaticamente quando ele começou a subir, a gente consegue encontrar gatilhos de reversão de tendência, não só com o padrão harmônico, mas também com padrões de candles, o price action padrão, tá? E aqui no Harmonic Scan, ele me deu um padrão harmônico aqui bem interessante, que é o Shark, e o mercado basicamente já está indo a favor. Mas vamos olhar esse padrãozinho aqui com um pouquinho mais de calma, vamos olhar as regiões que o preço segurou, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Vou marcar primeiramente as zonas de suporte e resistência que o mercado ele segurou. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui. Deixa eu ver se aqui está em M15 ou H1. Aqui está em H1, pessoal. Então, de fato, eu vou precisar mudar aqui o tempo gráfico também para H1. Em H1 a gente consegue uma movimentação maior do que em M15. Quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser a sua movimentação, tá? Então perceba, pessoal, que eu já consigo identificar aqui, ó, fundos, tá? Consigo identificar aproximação de preço, consigo identificar acumulação. Então, com base nisso, eu já posso marcar aqui uma zona de suporte aqui nessa zona aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para estender à direita. Prontinho, temos uma zona de suporte aqui traçada. Vou ver o que nós temos mais aqui. Temos outra zona de suporte mais aqui embaixo, ó, onde ele deixou essa máxima aqui do pavio, certo? Então temos duas zonas de suporte aqui muito bem definidas, tá bem interessante, tá? E agora a gente vai para de fato no padrão. De cara aqui eu já traçarei uma Fibo, tá? Vamos olhar aqui, ó. Fibo de baixa, Fibo de baixa. Como que a gente traça uma Fibo de uma impulsão de baixa? Fibo para a gente pegar a correção, tá? A gente vai traçar do topo para o fundo. E na Fibo de alta, quando o mercado ele dá uma impulsão para uma alta, a gente vai fazer o seguinte, do fundo para o topo. Certo, pessoal? Então, perceba só que o mercado ele saiu desse topinho aqui e fez essa impulsão até aqui embaixo numa zona de suporte. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente agora pegar, né, e marcar uma Fibo, tá? E com base, sabendo, eu vou dar um zoom para a gente poder identificar o que ele deixou aqui de vela, o que nós temos aqui, tá? Mas de fato, ó, se o mercado ele travou aqui nessa zona aqui de suporte, aqui embaixo, né? Se ele travou nessa zoninha de suporte aqui, significa que essa zona é interessante e que muito provavelmente agora ele pode fazer uma correção até algum nível da Fibo. Pode ser o 23, pode ser o 38, pode ser o 50, pode ser o 61, certo? Então o mercado ele vai precisar corrigir em alguma zona. Vai precisar corrigir em alguma zona, tá?
Pode vir aqui até o 23 e cair, voltar para queda. Ele pode vir aqui até o 38 e voltar para queda. Ele pode vir aqui até o 50 e voltar para queda. E o 61 sucessivamente. Então ele pode fazer todas essas possibilidades de movimentação. Tá, pessoal? Todas essas possibilidades de movimentação. Só que quando a gente trabalha com a FIBO, né, a gente pode simplesmente, de fato, pegar a FIBO e utilizar ao nosso favor para que o mercado vá a favor de determinada correção. Então, quando o mercado faz uma impulsão como essa, que é uma impulsão com uma inclinação interessante, né, muito provavelmente o mercado tem uma grande probabilidade de corrigir pelo menos até os 50% dessa movimentação, certo? Então, metade dessa movimentação todinha que ele fez aqui, ó, o mercado tende a corrigir. Olha só, eu acredito que seja aqui mais ou menos os 50 da FIBO, ó, porque tá deixando aqui muitas regiões aqui interessantes. Então, eu acredito que talvez aqui seja os 50% dessa correção aqui. Então, se o mercado me deixar aqui, de fato, nessa zona aqui, ó, que é uma zona de suporte, que fez um falso rompimento e retornou para cima dela, se o mercado de fato me mostrar que ele vai ficar aqui em cima, ele não vai voltar a cair, né, que eu já consegui identificar isso, ele pode simplesmente, de fato, agora vir buscar realmente aqui em cima, certo? E aí aqui em cima, essa zoninha aqui em cima, ela pode simplesmente ser o quê? É o que eu sempre falo, ó, o imãzinho pro preço, ó, ela vai puxar, ó, ela vai se tornar magnético, aí o preço vai vir para cá, e aí depois daqui é outra história, o que que o mercado vai fazer, o que que ele vai deixar de fazer é outra história. O que a gente tem como objetivo é pelo menos pegar 50% dessa movimentação de correção, certo? Então, beleza. Com essa visão já do mercado, eu posso simplesmente agora transcrever aqui o meu padrão harmônico. Então, vamos pegar as referências aqui. Deixa eu logar aqui de novo. Vamos pegar as referências para a gente poder copiar o nosso padrão, transcrever ele para o TradingView e trabalhar com esse padrão agora em H1, né, dentro do canal. Deixa eu carregar aqui, pera aí. Tirar alguns indicadores. Então vamos lá, pessoal, ó, referência, fundozinho aqui embaixo, o fundozinho é depois de um Wzinho, de um pequeno W que ele deixou. Então você pega os pontos de referência para ficar mais fácil para você saber, ó, que ele deixou quase que um Wzinho aqui, tá vendo, ó? Deixou quase que um W aqui, então eu sei que nesse fundinho aqui é meu ponto X, o meu ponto A é um ponto que vai ficar agora depois da impulsão do W, né, aqui em cima, e o meu ponto B vai ser depois da correção do A, automaticamente o meu ponto C depois vai ser a impulsão do B, então eu já fico já mais ou menos já travado. Então vamos olhar, olha só, já sei que aqui está o Wzinho, ó, o Wzinho aqui, eu sei que aqui é o meu ponto A, eu sei que aqui é o meu ponto B, aqui é o meu ponto X, perdão, era lá de novo. Eu sei que aqui é o meu ponto X, aqui é o meu ponto A, aqui é meu ponto B, aqui é meu ponto C e por aqui vai ficar meu ponto D. Beleza? Então vamos lá. Vamos trazer aqui agora o padrão harmônico. Ó, temos a primeira ferramenta aqui, ó, no TradingView para a gente poder pegar o padrão harmônico. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ferramenta. Na sexta ferramenta aqui do TradingView, nós clicamos aqui e clicamos no padrão XABCD. Então eu clico nesse padrão e clico de forma aleatória no gráfico, tá? De forma aleatória somente para eu poder pegar os pontos e ir ligando, fazendo o nosso joguinho de ligar, tá? Então, ó, XABCD. Pronto, tá aqui, ó. Tá? De forma totalmente aleatória. Eu sei que o meu ponto X está aqui embaixo, né? Porque eu já peguei a referência. Eu sei que o meu ponto A ele está aqui em cima, tá? Porque eu já peguei a referência. Eu sei que o meu ponto B ele está aqui, né? Porque eu já peguei a referência. Eu sei que o meu ponto C tá aqui. Deixa eu só confirmar.
Isso, exatamente. E o meu ponto D está justamente no fundão do movimento mesmo, ó. Tá vendo? Somente ligando os pontos, tá? Somente liguei os pontos e transcrevi o padrão aqui para o meu TradingView. Sem muita dificuldade nisso, tá? E aí, ó, quando vocês forem fazer exatamente, vocês já estão visualizando a minha tela aqui, agora, nesse exato momento. Vocês abrem um TradingView, coloca no ativo, no mesmo tempo gráfico, e pega as referências e vai marcando também, tá? Marcando também ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. E aí depois agora a gente vai para análise um pouco mais técnica. A gente vai ver o que está acontecendo ali na região e a gente vai ter uma visão um pouco mais técnica disso. Tá? Então, ok. Meu padrão harmônico está copiado aqui para o TradingView. Eu vou agora surfar todo esse padrão aqui. Não podemos trabalhar com scalping em tempo gráfico de H1 por conta da sua grande movimentação. Então, 10 pips ali, que é o nosso alvo no scalping, não funciona em H1, tá? Beleza. Nosso padrão já está copiado. Vamos entender o que ele fez aqui quando ele tocou no ponto D. Ele tocou no ponto D e já deixou o que nós gostamos, de fato, que é o martelo. Tá? Já deixou um martelinho aqui, justamente na zona de suporte. Vocês que já acompanharam as aulas sabem que o martelinho numa zona de suporte significa reversão de uma tendência, tá? Se o mercado vinha numa baixa e ele deixa um martelinho forte, significa agora que o mercado ele quer fazer uma reversão dessa movimentação para uma alta, e foi justamente o que está acontecendo. O mercado veio numa baixa, formou o martelo e aí automaticamente o mercado veio a subir, tá? Eu gosto sempre de confirmar. Então, formou um martelo aqui, muito provavelmente eu pegaria na próxima vela, porque a próxima vela me indicaria de fato o que os compradores vão fazer em relação a esse martelo que eles deixaram, tá? Se vai ser ali uma movimentação fraca dos compradores e os vendedores vão fazer, né, o falso rompimento e vai descer com preço. Então eu esperaria a confirmação. Muito provavelmente o meu ponto de entrada seria no fechamento dessa vela de H1 aqui, ó. Então a vela de H1 fechou, eu já posicionaria a minha entrada, o meu stop loss aqui e o meu take, né, de acordo com a movimentação, certo? Então beleza. Então já tem meu ponto de referência, né, com base nas aulas anteriores. Vocês sabem que é desse formato que a gente trabalha com os padrões harmônicos e desse formato que nós operamos o day trade utilizando padrões harmônicos com confluência de price action, tá? Agora, onde vai ficar o meu alvo então? Já identifiquei os nossos objetivos e as nossas confluências. A confluência 1 que a gente costuma utilizar é o quê? Ponto D do padrão harmônico. Segunda confluência que nós utilizamos, sempre suporte e resistência. Terceira confluência que nós utilizamos, padrões de candles, seja eles martelo, engolfo, harami, estrela cadente. Quais outros aí, pessoal, que nós podemos citar? Tem vários padrões de candles que a gente consegue estar utilizando. Aqui eu coloquei só alguns, né, que são os mais utilizados, tá? Esses aí são os mais utilizados, mas tem muitos outros ainda, tá bom? Então, temos aqui todas as nossas confluências. Ponto D do padrão harmônico, nós temos? Temos, aqui ó, lindão. Temos suporte e resistência? Temos, com toda certeza. Temos padrões de candles? Principalmente padrões de candles.
Então, temos as três confluências que a gente precisa para poder pegar a nossa operação. Então, operação confirmada e com sucesso. Agora sim nós podemos pegar a nossa operação. E aí, né, nossa operaçãozinha de day trade, como que a gente faz para poder definir o nosso alvo? No começo da aula eu mostrei como que a gente traça uma fibra de um movimento de baixa do topo para o fundo, certo? Então, se o meu ponto C está aqui, eu vou traçar uma fibra aqui do meu ponto C até o meu ponto D. O C é o meu topo, o D é o meu fundo. Olha só o que eu falei com vocês. Olha onde está o 50% da fibra, justamente aonde eu falei que poderia ser esta movimentação, tá? Então temos aí, ó, a nossa 50% dessa movimentação. Se nós tivéssemos pegado essa operação aqui, tá? Quem participa das aulas é um aluno que de fato tá ligado aí nas nossas operações, nas nossas explicações, ele com certeza pegou essa entrada aqui. Após o fechamento do candle sempre, que é o que eu falo, tá? O alvo fica sempre lá nos 50% do movimento, né, da impulsão do ponto entre o ponto C e D. Então, olha só, 50% dessa movimentação, olha que perfeito. 244 pips, pessoal. 244 pips. Se eu tenho 244 pips de movimentação, eu vou ter aproximadamente 120 pips de stop loss. O meu stop loss vai ficar basicamente abaixo, né? Abaixo do ponto D aqui, pouca coisa abaixo e pouca coisa abaixo do suporte. Posso estender um pouquinho mais? Posso colocar aqui, ó, 130 pips, 140 pips, não tem problema passar um pouquinho. O stop loss ele tem que ser sempre estratégico, pessoal, tá? Eu coloco sempre um stop loss 2 para 1, né, para eu ganhar sempre duas vezes mais do que o meu stop, porque quando eu tomo um stop loss, eu perco somente metade do lucro de alguma operação. Então, se eu estou buscando 200 pips, o meu stop loss é 100. Então, sempre vai ser 2 para 1. É uma gestão muito inteligente, é uma gestão muito lucrativa, tá? Então, não é que eu tenho que seguir 100% a risco. O mercado não é uma receita do bolo que vai ficar perfeitinho sempre. Não, tá? O martelo não vai ser igual à literatura, um ombro, cabeça, ombro não vai ser perfeito igual à literatura, um suporte, uma resistência não vai ser bonitinho ali na pontinha do pavio igual a literatura fala. Literatura, pessoal, de análise gráfica é uma coisa, mercado andando ali, vida real, é outra coisa, tá? Então é por isso que nós temos sempre que se adaptar, temos sempre que ter hora tela no gráfico, porque a hora tela que é mais importante de tudo, né? Quando a gente estuda numa faculdade, né, a parte teórica ela é muito importante. Só que aí quando a gente chega na vida real mesmo, é que a coisa muda. Não é exatamente como, né? Tudo caminha para ser muito próximo ao que a gente estudou na teoria. Só que a prática é que realmente vai fazer diferença. Dentro do mercado financeiro não é diferente. Na teoria tudo é bonitinho, né? Mas na prática a coisa muda, porque na prática nós temos a variável. Que variável que é essa? Nós temos aí pandemia, nós temos política, nós temos inflação do país, nós temos guerras, nós temos emoções das pessoas, né? Os governantes sentem emoções. Então, tudo isso influencia na movimentação do gráfico, tá? Então, com base nisso, a gente definiu aqui o nosso alvo lá no 50% da FIBO, tá? Lá no 50% da FIBO. Tá aqui, ó, o nosso 50% da FIBO. O nosso alvo tá lá, tá dando 244 pips para 120, 130 pips de stop loss. Nossa operação já está no positivo, tá? Nossa operação já está no positivo. Então, quem tá acostumado aí, quem tá pegando as aulas, quem tá anotando, quem tá aí ligadinho nas aulas quando a gente passa, já pegou os gatilhos, já sabe como é que opera. Isso é padronização de operacional, pessoal. Vocês podem observar que todos os dias, quando a gente começa as nossas aulas, a gente olha o gráfico, a gente olha as movimentações, a gente, né, faz sempre a mesma coisa. Ah, ó, o euro
Euro GBP deu loss, mas anteriormente ao Euro GBP nós tivemos mais de 350 pips de gain somente no GBP AUD, né, na queda. Nós tivemos também várias outras operações. Estamos positivo, mesmo tomando aquele loss no Euro GBP de 30 pips, nós estamos positivo mais de 400 pips. E o mês ainda só começou, tá bom? Então aqui nós temos a nossa operação. Vamos colocar aqui que você ficou agora intrigado, né, de continuar nessa operação por conta dessa resistência aqui, tá? Todas as vezes que o mercado faz um rompimento de uma zona, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai fazer o pullback nela e vai continuar, ou ele vai fazer o falso rompimento. Que aí quando ele faz o falso rompimento, ele rompe a zona, volta para a zona, faz um pullback nela e continua agora a sua movimentação inversa, tá? Então, nesse caso aqui é exatamente o que aconteceu. Tivemos um suporte aqui, onde o mercado rompeu, né? Veio até aqui embaixo, voltou aqui para cima e olha só o que o mercado pode querer fazer agora, possivelmente, ó. Voltar a sua alta. Então, se você estava preocupado com essa resistência aqui, você pode simplesmente agora pegar a operação porque o mercado já fez a movimentação que tinha que fazer. Ele já fez a movimentação de romper a zona, retornar para ela, fazer o pullback nela para poder continuar a movimentação. E aí, ó, a gente tem aqui também, ó, quando o mercado ele rompe e retorna aqui para ela, nós já temos aqui, ó, olha os padrõezinhos aqui, olha os candles conversando com você, ó. Martelo, engolfozinho depois do martelo, né? Aí o mercado retorna para cá com essa vela aqui, não tem força para continuar caindo, dá uma velinha agora de alta engolfando, enfim. Se você tivesse que pegar uma entrada, não que fosse aqui embaixo, mas agora nessa região, você poderia agora simplesmente colocar uma posição comprada aqui, mais ou menos, tá? O alvo ficaria a mesma coisa, né? Buscando pelo menos os 50% da FIBO, que vai dar aproximadamente, ó, 96 pips, pessoal, 96 pips. Se eu tenho 96 pips de alvo, eu posso colocar aí 50 pips aproximadamente de stop loss. Certo? 50 pips de stop loss. Ah, não, eu estou acreditando muito nessa operação. Ok, aí já é um pouquinho mais arriscado, porém você pode buscar o 61 da FIBO agora, né? 61 da FIBO, que vai dar aproximadamente 180 pips. Se eu tenho 180 pips de alvo, eu posso simplesmente agora colocar 90 pips de stop e deixar o mercado trabalhar. Certo? Então nós temos duas possíveis entradas aí aqui no GBP Audio, tá certo? Temos duas possíveis entradas. E aí, pessoal, depois que essas entradas aqui de fato concretizarem, aí a gente utiliza a nossa ferramenta Garfo, que é para de fato aproveitar, né? Para de fato aproveitar todo esse padrão harmônico aqui, ó. Né? Aproveitar o padrão harmônico e surfar toda a sua tendência. Vamos ver aqui o que nós temos aqui de possível surf de tendência. E aí, quando a gente for trabalhar com a Garfo, eu vou mostrar para vocês, né, na prática. Espera aí. Vou traçar o Garfo certinho com vocês. Aqui é só para a gente poder olhar o que nós temos aqui possivelmente. Olha só, pessoal. Olha que top, hein? Que top. Quanta movimentação bacana que nós temos aqui na ferramenta Garfo. Excelente movimentação. Nós temos aí, ó, excelentes oportunidades aí mais para frente, ó. O mercado pode vir aqui, pode retornar aqui, tá me deixando um canalzinho de alta. Ele pode vir aqui, voltar, fazer um pullback aqui, vir aqui em cima, retornar, fazer um pullback aqui, voltar, fazer agora um pullback de baixa, vir até essa zona aqui de baixo. Isso aqui são especulação de movimento, pessoal, tá? São especulações de movimento, tá? Então, eu não vou deixar o Garfo traçado agora. Vamos dar ênfase, né,
Vamos dar ênfase somente nessas operações aqui que nós já estamos basicamente que posicionados, que foi a primeira ordem aqui embaixo, né? Quem pegou a entrada, quem tá ligado nas nossas aulas aqui, que padronizou o operacional junto comigo, que não é um operacional muito difícil, né? Eu já deixo o padrãozinho ali, vocês não precisam ter o Harmonic Scanner de fato, vocês só precisam ter pegar aqui a referência de como está o padrão, jogar no TradingView esse padrão e pegar as confluências de preço conforme eu passo, entendeu? Que são os nossos gatilhos de entrada. Então, primeira entradinha aqui já está muito positivo. A outra possível entrada mais aqui para buscar uma região um pouco mais para cima. Tá bom, pessoal? Nossa aula já está basicamente aqui se encerrando. Temos uma excelentíssima oportunidade aqui no GBP Audi em H1, tá? Temos o GBP Audi aqui na queda. Vamos ver aqui na... que é o outro padrão aqui, M15. Ó, nós temos um padrão em M15 aqui, que o mercado estava deixando um suporte aqui e tal. Então, nós temos um padrão aqui de queda aqui. Então, eu acho que o padrão que pode muito provavelmente deixar uma confirmação melhor é o padrão em H1, porque o tempo gráfico está maior. Até porque ele deixou essa movimentação aqui. Então, isso aqui é uma movimentação para reversão para uma alta. Esse padrão V aqui é um padrão de reversão para uma alta, pessoal. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma alta sim, ao invés dessa queda. Eu ficaria observando esta zona aqui em cima, ó, em M15. Quem está com esse padrão aqui em M15 ainda no GBP Audio, eu ficaria aqui nessa zona aqui, de olho nessa zona, para a gente poder pegar uma venda até aqui novamente, tá? Ou esperaria, de fato, né, o mercado subir e pegar aqui no topo do canal e aí sim pegar toda a queda até aqui nessa zona aqui mais ou menos, vai dar uns 150 pips ali, 100 pips. Então, em M15 aqui, eu aguardaria agora somente aqui em cima, tá? Vou pegar aqui no topo desse canal aqui, já que é um canal de baixa, a gente dá preferência sempre às operações de venda. Não que nós não podemos comprar, mas sempre damos preferência para onde que o mercado está indo. E em H1, que o servidor aqui da Holanda, em H1, nós temos aí esse lindo padrão aqui. Vou deixar ele até aqui na telinha aqui para vocês poderem pegar a referência, transcrever aí para o TradingView de vocês, né? Deixar o padrãozinho formado e vocês pegam as referências aí das zonas de possível entrada. Não é recomendação de trade, não é sinal de operação. Vocês fazem as operações de vocês de acordo com a sua gestão de risco, de acordo com sua própria análise, de acordo com as suas confluências e faz as suas operações aí, tá bom? Aqui é somente a caráter educacional, tá bom, pessoal? Vamos ficar observando esse padrão aqui no GBP Audi na próxima semana, porque eu acho que vai dar bastante pips aí pra gente, tá bom? Nossa aula está encerrando, aguardo vocês na próxima semana. Um forte abraço a todos e até mais.